meu amigo vascaíno, que noticiário esportivo do Vasco da Gama agitado no dia de hoje, notícias para todos os gostos. Vamos falar muito aqui sobre a reapresentação do Gigante da Colina, Vasco que busca ali o G6, competição nacional, Vasco que joga no Domingão contra o Criciúma. Tivemos novidades ali com relação a alguns jogadores que estão entregues ao departamento médico. Vocês coloquem a atenção aí, porque excelentes novidades. Iremos falar aí sobre a recuperação de alguns jogadores, dispensa de atletas, porque hoje mais um negócio sacramentado, negócio fechado aí, Praxedes deixando o Vasco da Gama confirmadíssimo, proposta milionária pelo Ryan, vinda aí do John Textor, que é a contratação do Ryan. E vamos falar muito aqui também sobre a situação de chegada de reforços. O Lelê, o Lalá, Maurício Lemos vem aí e o bicho vai pegar. A gente tem muito que falar sobre o zagueirão xerifão uruguaio. Vamos falar sobre essa novidade que a gente tomou conhecimento hoje lá do canal Atenção, melhor dizendo, na torcida vascaínos do Léo Lacerda, que trouxe uma situação de Oscar no Vasco da Gama. A gente vai falar muito aqui sobre essa situação. O Vasco que avançou aí na contratação de um atacante lá do mundo árabe. E vamos falar aqui da situação do Brian Rodrigues. Então, tem muita coisa para a gente poder passar para vocês. E aqui é diferente, sabe por quê? Aqui é sem maquiagem e é sem sacanagem. Então, vamos lá. Deus abençoe você. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Amigos, Vasco da Gama e Criciúma, tá? Acabou aquele oba-oba de Vasco e Fluminense. Vida nova, porque dá sim para a gente chegar numa pré-Libertadores. O Vasco da Gama pode chegar ali num G8. O Vasco só depende de si nesse momento. Perfeito? Se o Paiva não inventar, olê, olê, olá, eu chego lá. E a gente tomou conhecimento aí que os atletas do Vasco da Gama fizeram aí um regenerativo para recuperar aí determinados jogadores aí, como o Maicon, que saiu contundido, o próprio Piton, que foi ali aliviado da carga ali do último jogo, poupado, e o Vegete, né? A princípio, esses jogadores não preocupam para o jogo contra o Criciúma, não, tá? Tem uma semana aí para poder trabalhar. E a gente teve novidades vindo aí do DM, do Vasco da Gama, do departamento médico, porque é o seguinte, o Vasco crê numa recuperação antecipada de Felipe Coutinho, tá, pessoal? Aquela previsão aí de que Coutinho demoraria 1 mês, 30 dias para retornar, pode ser sim abreviada. A recuperação de Felipe Coutinho está muito boa, assim como a situação de Paulinho e também do Ojair, que são jogadores aí que têm a previsão de voltar já em meados aí de setembro, tá? Próximo mês, a gente tendo reforços aí de mais 2 jogadores aí para o meio-campo. Bom, sobre a situação envolvendo a dispensa aí de jogadores, tá? Hoje, martelo batido, negócio fechado. Praxedes deixou o Vasco da Gama, já fez exames médicos, já vestiu o roupão lá do Furacão e
é jogador do Atlético Paranaense, tá? Mais informações que a gente passa para vocês. O Vasco recebeu uma proposta milionária aí do dono do Chelsea e também do John Textor em torno de 10 milhões de euros pelo Rayan. Isso mesmo. O Rayan pode deixar o Vasco da Gama. Eu acho que essa proposta chegando, mano, eu venderia. 10 milhões de euros é muito dinheiro. Você concorda com o Laureano ou você acha que a prata tem que ser preservada aí? O que vocês acham da venda do Rayan? Deixe aí nos comentários. E o seguinte, a gente fala aqui agora sobre a situação envolvendo reforços, tá? A gente teve uma informação hoje do Jorge Nicola que a negociação lá com o Gonzalo Plata, jogador aí de seleção equatoriana com o Corinthians, deu uma reviravolta. O atleta não vai para o Corinthians, tá? O Jorge Nicola falou que o Vasco ainda tem perspectiva de contar aí com o atleta, mas o jogador tem uma preponderância gigantesca para poder acertar aí com o Flamengo. Então, é o seguinte, eu estou passando aqui a título de conhecimento que a proposta com o Gonzalo Plata não foi para frente lá no Corinthians. Perfeito? Uma reviravolta total, tá? Sobre a situação do Maurício Lemos, falo mais uma vez aqui para você, torcedor Cruz Maltino. O Maurício Lemos só não vai ser zagueiro do Vasco se nevar no Rio de Janeiro, tá? Informação atualizadíssima, tá? Proposta, gente, irrecusável é aquilo que eu falei para você, torcedor Cruz Maltino. É simplesmente ali 500 mil reais, tá? O jogador vindo a custo zero aí, 500 mil reais por mês, para morar naquele condomínio lá na Barra da Tijuca, lá com aquele piscinão, e não vai ter problema nenhum com relação à situação envolvendo aí a violência no Rio de Janeiro, né? Quem passa por violência é o Laureano, que mora aqui na Baixada Fluminense. Vai morar lá na Barra da Tijuca, bem pra cá, né? Então, o nosso Maurício Lemos, uruguaio, chegando aqui no Rio de Janeiro, tá? A qualquer momento isso pode ser anunciado. Pode até ser que quando eu termine esse vídeo aqui, o jogador já tenha sido anunciado. Sobre a situação do Brian Rodrigues, tá? Repito o que eu falei aqui na parte da manhã. O Vasco aguarda a resposta do América do México, tá? A negociação é difícil? Mas o Vasco ainda não obteve o retorno pelo Brian Rodrigues. Essa é a informação. Agora, o seguinte, o Vasco colocou no contrato uma cláusula, tá? Vocês sabem que é um empréstimo com uma opção de compra. Aquele problema que ele tem na justiça mexicana, aí, por conta daquela situação do assédio, se porventura ele for condenado, certo? Aquela opção de compra, ela é reincidida e o jogador volta terminantemente ao México, tá? Foi o que a gente tomou conhecimento, a proposta foi feita, o Departamento Jurídico do Vasco da Gama não vê empecilho nenhum. Nas últimas horas, a negociação com o Yuri César foi muito para frente, jogador lá do Shabab Al-Ali, ponta esquerda, tá? Jogador de 24 anos, cria aí do Flamengo, tá? Foi muito para frente essa negociação. Então, até me chamou muito a atenção aí essa evolução que teve com relação ao Yuri César, tá? E hoje aí, para a parte de ataque, é o jogador mais próximo, a gente pode afirmar aqui, de ser contratado. E para finalizar, hoje a gente foi pego de surpresa com uma notícia lá do Léo Lacerda, né, lá do canal
na torcida vascaínos, falando sobre a situação do Oscar aqui no Vasco da Gama. Eu, desde que a notícia saiu, eu estou tentando contato com o Juliano Bertolucci, né? Sempre que eu tento, eu consigo. Vamos ver se até a parte da nossa live das 21h30 eu consigo contato com o Juliano Bertolucci, que é o empresário dele, para eu poder perguntar sobre essa situação, tá? Agora, eu acho muito difícil o Xangai Port liberar esse jogador aí. A gente respeita a informação, tá? Mas eu acho uma negociação 5 vezes mais difícil de sair do que, por exemplo, a do Brian Rodrigues. Então, a título de conhecimento, o Vasco tem interesse na contratação também do Oscar, perfeito? Passadas as notícias, as atualizações, a gente se despede de vocês, um casaca no seu coração e que Deus abençoe a vida de vocês. Às 21h30, tudo aqui com fonte para você, torcedor vascaíno. Deus abençoe a sua vida. Valeu.